Olá pessoal, esse aqui é meu primeiro vídeo de análise astrológica. E um tema que ninguém fala é a morte. Bom, e por que eu estou escolhendo a morte? Eu estou escolhendo a morte porque eu tive uma experiência muito impactante com a morte dos meus pais, né? Eu sempre fui um estudioso da astrologia. De uma certa forma me surpreendeu, né, como a coisa aconteceu, né? E a gente sempre fica com aquela sensação, né, de, bom, será que eu poderia ter evitado? Poderia ter atrasado, né, já que você tem os instrumentos astrológicos, mas eu estudo astrologia há muitos anos, né, e sempre eu priorizei a experiência real, e eu vou começar essa minha exposição astrológica da morte com uma morte que eu acho que foi a morte mais impactante, né, do Brasil, né, pelo menos na toda a minha vida, que é a morte do Ayrton Senna. Bom, todo mundo, né, eu acho que tem aí uma certa idade, né, acompanhou aquela situação, né, e foi uma coisa muito surpreendente, né, e do ponto de vista astrológico também é surpreendente. Eu já estou, né, preparando esses vídeos sobre a análise astrológica da morte e já vi várias personalidades, né, e com certeza a morte do Ayrton Senna é a mais misteriosa, deu muito trabalho porque não é uma coisa fácil. Bom, o vídeo é uma especulação sobre se é possível, né, usar a astrologia para prever, né, e evitar a morte. Não sabe se isso é possível. Que é algo que todo mundo queria ter feito aquele dia, né, no dia da morte do Ayrton. E eu tenho umas observações aqui muito impactantes, né, para reveladoras sobre a situação. E a gente não sabe como é que, mesmo tendo a informação, sabe? No caso aí, não tem como. O cara tem um contrato, o cara tem que entrar no carro e pilotar, né? Então tem essas circunstâncias que a gente não sabe, né? Até que ponto a astrologia poderia interferir, né? Bom, mas vamos lá. A primeira coisa, né? A gente estuda o mapa natal. Eu parto do princípio do seguinte: se o mapa natal é a documento, né, do céu na hora que você nasce, me parece bastante razoável que a hora dessa morte também esteja nesse documento do céu, né? Porque à medida que você vai estudando os processos astrológicos, você percebe que a coisa está, sabe, meio que já prevista aí, né? As mudanças na vida da pessoa. A gente não sabe o que é, não sabe qual é o tema, a gente não sabe qual é o contexto, né? Cada época tem um contexto, cada situação, né? Cada pessoa é um contexto completamente diferente. Mas aquelas mudanças vão acontecer ali naquele momento, né? E qualquer pessoa que já fez o próprio mapa e é capaz de analisar a própria vida, né? Ela vai dizer com tranquilidade que aquilo aí corresponde a uma fase da vida dela, uma mudança, né? E, enfim, né? Depois também eu pretendo fazer uma análise astrológica dos sucessos do Ayrton, né? Mas aí já é porque eu queria começar com a morte porque é um tabu, né? E isso aqui talvez seja um momento assim mais traumático, né? Momento esportivo do Brasil. A gente começa com a análise do mapa. Depois no mapa a gente vai descobrir quem são os regentes, quem são os planetas que estão mais propensos a apontar, né, a esse momento fatídico. E eu destaco fundamentalmente o Sol. Ele é parte integrante do processo que vai levar à situação de morte, porque o Sol é a vida, né? O Sol marca o dia que a gente nasce. Então me parece bastante razoável que marca o dia que a gente vai partir, né? As eclipses do Sol, que inclusive no caso do Ayrton foi complicado de encontrar. Eu estou usando eclipses só do Sol, uma abrangência de 6 meses, né? Que é normalmente o que o pessoal usa, né? Que depende muito do eclipse, né? Mas em geral é 6 meses antes, 6 meses depois, né? E pelos meus estudos, o eclipse pode acontecer antes da pessoa morrer ou depois da pessoa morrer. Isso aí dizem, né, que o eclipse do Sol é um portal que se abre para a pessoa sair desse mundo. Dizem isso, né? Essa mudança, né, de rumo na luz da pessoa, né, está muito
ligada a essas fases de eclipse, né, que marcam momentos muito poderosos, né? Eu dei destaque ao arco solar também. O arco solar é quando todos os planetas andam junto com o Sol, ou seja, você pega o mapa natal e a cada ano da sua vida você vai, cada ano é um grau, né? E você anda com todos eles, todos os planetas. Então, aqueles planetas, né, andando naqueles graus, eles estão relacionados diretamente ao Sol, por isso que chama-se arco solar. E o trânsito, eu não gosto muito de trânsito, tá? Para coisas definitivas, impactantes, porque o trânsito não é uma coisa transitória, né? O nome já diz, né? Mas no caso do Ayrton, eu descobri que está ligado até ao exato momento do acidente, né? Porque no caso do Ayrton a gente tem, né, esse registro, né, do momento do acidente. Eu fui capaz de ver uma coisa assim, sabe, do outro mundo mesmo, né? O que a gente vai observar nessa mandala astrológica é a casa 2 e a casa 8. Então esse eixo 2-8 é importante. O princípio dessa escolha aqui, que a casa seguinte ela é resultado da casa anterior, né? Então o corpo, né, da pessoa está ligado à casa 1. É quando o corpo se desintegra, né, e deixa de funcionar. Então, a maneira com que você morre está muito descrita pelo regente da 2. E a casa 8, que é a casa tradicional que todo mundo aponta como casa da morte, na verdade, é como a sociedade vê a sua morte, né? No caso aqui, a sociedade, a casa 7, né, o outro, como o outro vê a sua morte, né? Outro eixo também que eu considero é o eixo casa 4 e meio do céu. A casa 4, né, que é para onde o nosso corpo vai voltar, né? E o meio do céu é a posição na sociedade, né, a missão na vida, né, que vai conduzir a gente à situação de morte. E no caso do Ayrton, isso aqui é muito gritante. A gente tem que pegar no mapa do Ayrton o que é que estava nessas casas aqui no mapa natal dele. Então, o regente natal, que vai estar aqui na 2 e na 8, e na 4 e na 10, essa combinação vai dizer pra gente o momento, e o pior que diz. O problema não é nem ele dizer, né? Como é que você vai, quem vai acreditar, né? Bom, agora nós vamos para o mapa natal do Ayrton, né? E eu trabalho em geral com o AstroSeek e o Astro.com. O que a gente pode ver aqui no mapa do Ayrton, né? De cara aqui a gente já vê que o regente da casa 2 deles, como ele morre, é Júpiter, né? Porque a cúspide da 2 está em Peixes. Então, a maneira com que ele vai morrer vai ser dada por Júpiter. O que já é muito revelador, né? Porque Júpiter, apesar de que todo mundo, né, fala que é o grande benéfico e tal, mas o Júpiter amplifica tudo, tudo que ele toca, né? E ele é, digamos assim, o corte mais brusco do zodíaco, tá? O corte de Júpiter é o mais violento de todos. Quando a gente fala em corte, né, a gente em geral vai pensar em Marte e Urano. Todo mundo fala isso, até de uma certa forma Plutão, mas Urano é que é o grande corte, né? Mas eu digo para vocês, o corte mais violento mesmo é o do Júpiter, sem sombra de dúvida. Então, de cara, a gente tem que prestar atenção no Júpiter. E quem é que é o regente da casa 8 dele? É o Mercúrio, né? Porque a casa 8 dele, a cúspide da 8 está em Virgem. Então, o Mercúrio, que já faz também muito sentido, né? Porque velocidade, né? E comunicação, né? A morte dele foi comunicada para o planeta inteiro, né? Então a gente já começa a perceber aqui a questão, né, da morte transmitida, né, pela televisão e coisa e tal, né? E a outra coisa também, quando a gente vai para o eixo aqui da 4-10, né? Também está relacionado à morte. A gente vê que ele tem um Netuno angular na cúspide, né, do meio do céu, que já dá aqui um testemunho do sucesso dele, né? Ao mesmo tempo também, né, já parece que traz a ideia aqui de uma morte cinematográfica, né, porque o Netuno está
está relacionado com isso, né? Com cinema. E agora é que a gente vai começar a pensar aqui, a gente pode ver aqui, acho que aqui é mais fácil de ver, né? No astro.com. É a mesma coisa, tá, gente? É o mapa natal dele, tá? Eu só queria ver aqui no astro.com porque tem esses aspectos, eles são mais fáceis de ver aqui. Bom, a gente já sabe que como que ele vai morrer vai ser dado por Júpiter. Aí a gente vai encontrar o Júpiter aqui nesse grau 2, né? Que já fala de riqueza pra caramba, nesse grau 2 aqui de Capricórnio, né? Mas o Júpiter aqui, ele tá em detrimento, tá? Ou seja, não é um Júpiter muito confortável. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que, no caso aqui, o Júpiter vai estar sob a regência, né, do Saturno. Vai ser o dispositor dele, vai ser o Saturno. Ele está em casa, o Saturno. E uma questão que envolve essa posição, tá, do Júpiter tá antes do Saturno, em geral a pessoa tem uma grande expansão e bate numa limitação, tá? Então a gente já começa a perceber aqui o problema, que esse Saturno na frente do Júpiter, ele tá funcionando como uma mureta mesmo, né? Um muro. E aí e o gozado é que tem uma certa distância aqui, né? Em astrologia a gente aprende que tudo aqui é tempo, tá? Isso aqui é tudo marcação de tempo da vida da pessoa, né? Isso aqui é uma dinâmica da vida dele, né? De que haveria uma expansão, 3 títulos mundiais e pau! Vai batendo uma limitação aqui. Então a gente vai ter que ficar de olho, muito de olho nesse Júpiter e nesse Saturno. O Júpiter está em Capricórnio e quem rege Capricórnio é Saturno. Então, como o Saturno é o dispositor de Júpiter, se eu, né, enfim, naquela época conhecesse astrologia e conhecesse o Ayrton, eu ia falar para ele para ficar de olho nisso aqui, cara, tá? Porque por progressão do Sol, isso aqui vai avançar e vai encontrar aqui o nosso amigo, né, o Marte, né? E a gente já percebe aqui o problema aqui com essa oposição aqui de Urano, né? Ou seja, essa aqui é um Marte de corte, né? É um Marte de mudança abrupta, tá? Por causa dessa oposição aqui, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, né? E se eu conhecesse a astrologia como eu conheço hoje, né? Eu, sinceramente, cara, na hora que esse Saturno, por progressão, chegasse nesse Marte aqui, cara, eu falava, cara, sabe? Deixa passar, faz outra coisa, tira um ano sabático, porque não vai dar certo, sabe? Eu tô falando aqui por arco solar, né? Eu tô falando, o meu foco na análise da morte é o Sol. Bom, dito isso, né? A gente já começa a ver que a gente tem que prestar muita atenção nesses dois aqui, né? No Júpiter e no Saturno. Só que de quem o Júpiter está regendo? O Júpiter é dispositor tanto da Vênus quanto do Mercúrio. E o Mercúrio é justamente a maneira com que as pessoas verão, né? A sociedade, o outro vai ver a morte dele, né? Porque é o regente da 8. Então você já começa a sentir o problema aqui. Não é uma coisa, sabe? Como é que alguém vai falar isso, vai acreditar nisso, né? Tem como, acho que não, o que protege, né, o futuro, digamos assim, é a incredulidade, né? Também a gente não tem como saber se aquilo aí é definitivo. E esse aqui é o grande problema na hora de definir o momento da morte, né, cara? Porque isso aqui, o avanço disso aqui, do Saturno por arco solar é definitivo, mas é eclipse, né? Eclipse não é definitivo. Tem uma porrada de eclipse durante toda a vida, né? Bom, enfim, já sabe aqui quais são os regentes, né, que a gente vai observar. Basicamente é o Júpiter, Saturno. Ele é que vai dar o momento exato. Não é nem a eclipse, não é trânsito, não é nada. Mas teve um trânsito que eu vou mostrar que não foi brincadeira. Acho que aquilo ali, o trânsito com a progressão do Saturno, daria sim para, sei lá, né, fazer um caso ali, foi, pô, não corre não. Enfim. Bom, o Sol, para mim, é inescapável que o processo de morte envolva o Sol. A gente vai procurar entender como que o Sol se apagou no caso do Ayrton. Eclipses do Sol. Bom, aqui é quando justamente, né, o Sol ele tem a sua luz, né, apagada, né, como se alguém apagasse o mundo que a gente está vivendo, a luz que nos envolve todos os dias, como se ela apagasse no meio do dia, né?
E eu já escutei muita gente falando de que isso aqui é um portal, né? Um portal que muda a vida, né? É um portal para outra dimensão. Eu esperava encontrar um eclipse na morte do Ayrton muito, muito próximo da morte dele, mas eu não encontrei. Eu não sei se eu olhei o suficiente, tá? Porque a astrologia é um troço tão gigantesco que a gente tem que fazer escolhas, né? Bom, o Ayrton morreu em 1º de maio de 1994 e estudei 6 meses para trás e 6 meses para frente. Então a gente tinha esse aqui, né? 1951 de Touro, um anular importante, mas esse aqui me pareceu o mais importante de todos nessa fase aí, né? 10:57 de Escorpião, mas ele estava 6 meses depois, certinho, 6 meses depois da morte do Ayrton. Bom, o arco solar, a pessoa nasce e aí cada ano da sua vida é um grau, cada ano da sua vida é um grau. Então a gente tem o Saturno em progressão, né? Ou seja, ele está andando, tudo isso aqui está andando, tá vendo? Então a gente tem esse Saturno chegando, né? Tá aqui ele, 2051, né? De Aquário, e o Marte dele, Natal, 2043, cravado, né? Diante disso, né? Isso aqui é que vai dar o momento exato da morte, tá? É esse tipo de progressão, né? Essa do arco solar aí, com esse regente de natural do meio do céu dele, né? Chegando no regente do meio do céu dele, né? Que é o próprio Marte, né? É o regente do meio do céu, o regente natural da 8, aquela história toda, né? E é um Marte desafiado, né? Por um Urano. Diante disso aqui, cara, eu falava, pô, bicho, não vai não. Passa um ano aí, espera essa porra passar direto, aí você recomeça. Não sabe que isso é possível. Isso aqui é muito forte. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um estudo com a maior frieza possível, né? O Saturno é o dispositor do Júpiter. O Júpiter é o regente da 2 dele. Ou seja, é ele que é o Júpiter que vai dizer como que ele vai morrer. Basta saber disso que a gente já pode apontar uma morte repentina. Todo mundo aponta o Urano, né, como do inesperado e tal. Não, o grande corte do zodíaco é o Júpiter. E o dispositor do Júpiter andando aqui, né, no arco solar, e bate nisso aqui, cara. Isso aqui não é qualquer... É um ponto que envolve corpo, né? Marte é corpo, mas isso aqui é definitivo para mim. Daqui também, aqui está até mais visível, né, o Saturno. Arco solar 2050, aqui está dando 2050, e o Marte natal 2043. E uma outra questão também é esse Netuno aqui, cara. Vocês vão ver o que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, agora é o que eu falei, né? Essa aqui é a grande, né, o grande bizarro dessa história toda do Ayrton, né? É o trânsito. Pela informação que eu encontrei, do momento exato do acidente, que foi às 9 horas da manhã, né, 9h13 da manhã, 1º de maio de 1994. Eu acabei nisso aqui, fazendo essa pesquisa aqui tão precisa, porque eu não estava encontrando nenhum eclipse envolvido na morte do Ayrton. Para mim, o mais forte de todos é esse, justamente daquele do 10 graus, né, em 3 de novembro de 94, a 10 graus de Escorpião. Acho que aquele eclipse do Sol, esse eclipse aqui é o mais importante deles. O eclipse total do Sol é 10:57 de Escorpião, só que estava 6 meses depois da morte do cara, mas está dentro do tempo que em geral o pessoal considera para eclipse, né? E olha que interessante, cara. Bom, o eclipse ocorreu aqui, né, bem no meio do céu dele, que é provavelmente o principal ponto, né, do mapa dele, por causa desse Netuno, né, cravado ali, né? O Netuno está ali a 8, o meio do céu dele está a 8 também, ou seja, o eclipse pegou a 10 aqui. Então, repara como é que esse eclipse aqui, bem no meio do céu dele, não ia acontecer nesse dia aqui, ia acontecer 6 meses depois. Isso aqui é bizarro. Só que olha onde é que estava o Sol dele, nesse dia, nesse horário aqui. O Sol dele estava a 10:53 de Touro, ou seja, nessa oposição exata aqui, ó. Estava pegando em oposição exata ao eclipse, né? Em geral, o eclipse a gente considera
os dois mais poderosos é conjunção e oposição, e depois vem as quadraturas, né? Eu também considero outros aspectos, mas depende da situação que está sendo analisada. Nesse caso aqui, a gente tem, não é só o Sol, não, estava o Mercúrio, né? E o Mercúrio é o regente da casa 8, da forma como a sociedade vê a morte. Então, repara só, aqui o que eu estava colocando, que a gente tem que prestar atenção no Saturno, né, no arco, não aqui, no Saturno, no Júpiter, né, que é a forma que a pessoa morre, e o Mercúrio, que é como a sociedade, como o outro está vendo a morte dele. E no caso aqui, altamente televisionada, né, registrada por meios eletrônicos, né, tem a ver com cinema, né, por causa do Netuno ali. E olha a distância entre eles. O Sol a 10, que é o mais importante, no grau exato do eclipse, daqui a 6 meses. Não é no dia não, mas é o grau, tá? O grau exato em oposição ao eclipse que aconteceria 6 meses depois. O Mercúrio estava a 12, né? E o Júpiter a 9. Então fica 9, 10, 12. E na verdade o Sol a 10,50, o Júpiter aí a 9,38, ou seja, exato, fazendo um sanduíche com o eclipse aqui, né? Sanduíche no meio do Júpiter, Mercúrio, Sol e o eixo, né? O eixo do meio do céu, fim do céu. Isso é muito impressionante, né? Agora, não é no dia, não é nesse dia aqui, né? Volto a falar, é aqui, né? 3 de novembro de 1993, 6 meses depois. Mas tá cravado até no minuto aqui com o Sol, né? Cara, então a gente começa a pensar na fatalidade, né? Nessa questão porque você parar e descobrir um momento exato de um eclipse que vai ocorrer 6 meses depois, aí a coisa não começa a fazer muito sentido, né? De você... A questão do arco solar, não. Isso aqui, para mim, já é suficiente para avisar ele, cara, não vai não. Para um ano, continua no ano seguinte, espera essa porra desse Saturno sair daqui. Mas isso aqui é impossível de ver. Isso aqui é impossível. Não tem como ver isso, né? Porque teria que saber do eclipse. Esse eclipse aqui. O que impressiona a gente é que o Ayrton é como se o carro dele estivesse indo em direção a um ponto do futuro, né? É que aquele portal do eclipse é como se fosse um portal no futuro que abria ali naquele ponto na vida dele. Muito bizarro, né? Você pensar que esse momento dele aqui é o momento exato de um eclipse muito poderoso daqui a 6 meses, né? E aí, nesse ponto aqui é que teve toda aquela conjunção e aquela oposição no meio do céu dele, né? Eu considero, né, o futuro daqui até um ano, né? Aí já é por questões pessoais de vida, né? De sonhos premonitórios, de situações em que o futuro está praticamente pronto, né? Daqui a um ano, até um ano, que eu considero, né? Um ano e pouco. Mas isso aqui me parece uma coisa nesse sentido, né? De um portal que vai se abrir, né? No futuro, e aí entrou por esse portal. Aí entrou num ponto no futuro e saiu, né? Saiu desse mundo, né? É o que eu consigo imaginar. Na verdade, o futuro está presente, né? E nesse momento, né? Não tem uma resposta, né? Será que era possível usar a astrologia para evitar isso? Essa aqui é a questão, cara. Será que teria sido possível? O eclipse, para descobrir aquele eclipse aí, realmente é porque é juntar conhecimento de astrologia, né? Eu fui ver, né? Fui ver o momento exato e fiquei catando 10 graus aí, 10 graus, qualquer 10 graus, e me chamou a atenção aquilo aí, eu descobri isso, né? O significado disso, a gente sabe que no mundo, né, que a gente vive, né? A transcendência se revela de uma forma simbólica, né? E existem várias coisas, né, relacionadas a eclipses, né? Mostrando essa relação que é muito impressionante, né? E outra coisa, não é no momento exato, não. Pode ser antes, muitas situações que eu já acompanhei, né? Até casamentos, né? E aí muda tudo, né? E a pessoa muda de direção, a pessoa não morre, a pessoa muda de direção. Em geral, por tudo que eu estudei, eu considero essa questão da morte, né, absolutamente fascinante. Não sei se teria como mudar, né, o
o futuro. Você vê que no caso aí do Saturno é uma coisa tão gritante aquilo, gritante, né? Se alguém pudesse, né, na hora da corrida, você ia ver aquela conjunção acontecendo, né, em oposição ao Júpiter. E o Júpiter é o grande corte, né? É o grande corte, né? E o que eu acho mais impressionante também é a atuação do Netuno, que age como para aquela difusão da morte, né, por imagem no mundo inteiro, né? Não é isso, né? É o que eu queria mostrar aí, né? Acho que é o momento mais traumatizante aí da história recente do país, né? Assim, em termos esportivos, né? E fica a ideia de que ele entrou ali em um portal no futuro e saiu por esse portal. Tá, o futuro está o tempo todo se projetando no nosso presente. Isso aí eu tenho por experiência, né? É isso, né? Isso aqui é um trabalho de um cara, né, que eu achei muito interessante, que ele pintou o Ayrton saindo do carro depois do acidente, né? Isso eu achei muito interessante, esse trabalho dele, né? E que é a cena que todo mundo queria ter visto, né, naquele dia, né? Eu mesmo fiquei esperando, eu fiquei lá, né, olhando assim, falei, cara, o Ayrton não vai sair, cara. Mas é isso, tá? Eu acho que a gente tem que aceitar a realidade, mas eu não acho que a gente tem que compreender a realidade, né? A gente fica pensando, né? Será que dá para voltar, né? Dava para avisar, enfim, cara. Mas é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve vou analisar, né, a partida de outras pessoas. Valeu, um abraço, tchau.